Olha só, a hora da nossa entrevista coletiva, né? Hoje a gente vai receber aqui o técnico Carlos Alberto, mais conhecido como Teco. Tá na tela aí, o homem que não envelhece. Ele já foi jogador, que eu lembro, ele vai, me corrige, Teco, se eu estiver errado, em Santa Catarina, do Brusque, do Metrô, do Marcílio Dias em algumas oportunidades, né? Mais de uma, e do Hercílio Luz também aqui em Santa Catarina. Hoje treinador do Marinheiro, semifinalista do Campeonato Catarinense, foi pego de surpresa também com essa informação na tarde, fim de tarde de quinta-feira. Boa tarde, Teco, agradecer demais a tua presença aqui no Clube da Bola desse sábado. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos os que estão acompanhando o Clube da Bola. Boa tarde aos componentes. Feliz, né, pelo momento que estamos vivendo, né? Realmente passamos por algumas equipes do futebol de Santa Catarina como jogador. E agora vivendo esse momento, né, um momento novo, né, como treinador, estamos buscando desenvolver um bom trabalho e graças a Deus estamos aí na semifinal do Campeonato Catarinense. Entrevista coletiva, cada comentarista vai te fazer uma pergunta. A gente começa em Blumenau com Emerson Luiz. Um abraço, Teco, parabéns aí pelo teu trabalho, vê se você me corrige. Mas eu lembro de você aqui no Beck, vindo de São Paulo, despontando no futebol catarinense, jogando com a camisa 10, muito habilidoso com a canhotinha, no estádio Ederval Ramos da Silva, porque você sabe, aqui o Metropolitano ele tem apenas 19 anos. E o Beck ele tem 100 anos, com muita história. E você pegou aquela fase final, com o time ruim, entrando em dívida, em falência, o time não existe mais. Com aquele CNPJ, existe um trabalho para recuperar o Beck novamente, para participar, inclusive, agora da terceira divisão. Você lembra desse tempo realmente aqui do futebol de Blumenau? Eu queria que tu falasse, então, depois daqui, dessa sequência na tua carreira e se desde aquele tempo tu já mirava em ser treinador. Boa tarde, Emerson. Eu me recordo sim, né? Foi a minha chegada a Santa Catarina, 1997, né? 96, basicamente o último ano, né, do Beck, né? Disputando o campeonato profissional, daquele depois teve a parada, né? E aí nós saímos, né? E Marcílio Dias, Metropolitano, Brusque, e rodando todo o Brasil, tivemos uma passagem fora do Brasil na Itália, né? E começamos no final da carreira já partir com uma outra área, né, uma área mais teórica, né, universidade, né, fazendo educação física, né, e paralelamente fazendo alguns cursos, né, para trabalhar como treinador de futebol, né. Eu tenho todos os cursos hoje da CBF, né, e comecei a trabalhar no Barra, né, como nas categorias de base e ali você vem numa ascensão, né? Começa no sub-15, sub-17, passa pelo 20, auxiliar de alguns treinadores que me ensinaram muito durante todo esse tempo, né? E o Marcílio, venho com o Marcílio para participar de uma comissão permanente em 2018. Estou até esse presente momento, são 3 anos e meio, né, no Marcílio Dias, e coube a direção nesse momento confiar ao Carlos Alberto Teco essa oportunidade de comandar aí o Campeonato Catarinense. Porque nós estamos fazendo um bom trabalho e nós temos que ter tranquilidade e serenidade, continuar com a mesma humildade para que a gente venha colher aí o desempenho e o resultado. Está conversando com a gente o Carlos Alberto Teco, técnico finalista, semifinalista do Catarinense 2021. Já estou colocando na frente, Teco. Vamos para a pergunta do Fábio Machado, aqui em Florianópolis. Boa tarde, Teco. Parabéns pelo teu trabalho. Estamos acompanhando aí um trabalho muito honesto, um trabalho muito correto. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Porque você conhece, já atuou aqui no futebol de Santa Catarina e sabe da grandeza que é o torcedor do Marcílio Dias, como ele lota o estádio, faz uma festa durante o dia inteiro, tem carreata, tem tudo isso. Então a pergunta que eu te faço é, você acredita no apoio do torcedor, que ele possa influenciar o resultado em campo? E como é que você avaliaria, se esse jogo de amanhã ocorresse, né, como é que seria se o estádio pudesse receber a torcida? O que seria diferente na preparação, o que seria diferente no astral dos jogadores? Boa tarde, Fábio. Eu tive a oportunidade e a grandeza de trabalhar no Marcílio Dias
durante 4 temporadas, né, em anos diferentes, né, como jogador e podendo vivenciar, né, essa torcida no estádio, né? Como você bem frisou, a torcida do Marcílio era uma torcida apaixonada pelo clube, né, pela instituição, e num momento como esse, com certeza a torcida, os ingressos hoje já não existiriam mais, né? Já estariam sido esgotados, acho que desde quinta-feira. A motivação para o jogador é uma motivação diferente, né? Você vir jogar com o estádio cheio, com a tua torcida presente, te apoiando, a atmosfera se torna diferente. E jogar aqui no Gigantão das Avenidas, com o apoio do torcedor, com a torcida te empurrando, com certeza a torcida se torna o 12º jogador e te eleva, né, a tua moral, o teu astral e toda uma atmosfera, né, trazendo o que é mais apaixonante do futebol, né, a alegria e a torcida de campo, né. Nós estamos sentindo muita falta da torcida, é uma torcida que é aguerrida, que empurra a nossa equipe, e espero aí que esse momento de pandemia possa passar e que todos com segurança possam retornar ao estádio, para que os estádios voltem a ter os torcedores e possa voltar essa atmosfera de alegria, de todos estarem no estádio. Legal, Teco. Já que o Teco falou da torcida, a gente vai falar agora com um comentarista, o único comentarista de Santa Catarina que tem fãs em todas as torcidas. A pergunta é do Sérgio Badar. Muito obrigado, meu querido Marcelo Mancha, apesar do exagero, mas um abraço para o Teco. Prazer estar recebendo ele aqui no nosso Clube da Bola. E a gente conhece o Teco do tempo que foi jogador, mas eu sempre dou uma olhada, né, quando a gente vai receber um convidado. E aí eu vi ali, além de jogar em vários clubes de Santa Catarina, o Teco está seguindo certinho a cartilha para evoluir, para progredir como treinador. Ele mesmo falou, começou na categoria de base do Barra, foi para o Marcílio Dias, 3 anos como integrante da comissão técnica efetiva e agora recebe a oportunidade no time principal e está sabendo aproveitar. Fizeram 2 jogos duros contra o Juventus de Jaraguá do Sul, assistiu os 2, até porque a Chapecoense iria enfrentar o vencedor desses 2 jogos. A pergunta que eu faço para ti, Teco, é o seguinte: qual é o sentimento de vocês, de você, treinador, da tua comissão técnica, dos jogadores, eufóricos com uma classificação, que foi uma classificação difícil, mas muito merecida? Daí, olhando para frente, vai enfrentar a semifinal, Chapecoense, domingo, primeiro jogo. Estava naquela adrenalina, naquela emoção, naquela motivação. E, de repente, vem a notícia que o jogo está transferido, que não vai mais sair, pelo menos agora, ou não se sabe quando. Qual que é o sentimento de vocês? Porque vocês são os protagonistas. Vocês são as figuras principais do espetáculo do futebol. E vocês foram os últimos a ficar sabendo. E qual que foi o sentimento quando vocês tomaram conhecimento dessa notícia? Porque agora era para estar na concentração, né, cara? Era para estar concentrado para o jogo de amanhã. Mas não, tá aqui participando do Clube da Bola porque o jogo foi suspenso. Qual que é o sentimento de vocês? Boa tarde, Badar. Obrigado aí pelas palavras, né? Me sinto lisonjeado, vindo de um cara que conhece muito de futebol catarinense como vocês, né? Muito obrigado mesmo. Então, Badar, foi uma notícia inesperada, né? Nós estávamos nos preparando, né, para essa partida, sabíamos das dificuldades que nós vamos enfrentar na partida, né? A Chapecoense líder do campeonato durante toda a competição, uma equipe muito bem montada, muito forte, investimento alto, né? Mas nós sabíamos que, assim como foi o primeiro jogo, um jogo franco, né, contra o Chapecoense, um jogo onde ambas as equipes poderiam sair com a vitória, né? Ocorreu o empate. Então, assim, eu tenho colocado para os jogadores, né, trabalhando muito essa questão psicológica, né, até porque havia uma expectativa, né, de ter passado por uma semifinal depois de 21 anos, né, um trabalho árduo que a direção faz, juntamente com a comissão, com todos os departamentos de futebol. Um ano de pandemia, né, sem muitos recursos, uma questão financeira comprometida, né, e a diretoria vem fazendo um trabalho sério e honesto, honrando com os seus compromissos. Então, quando você consegue fazer uma competição, como nós estamos fazendo, uma competição regular, consegue passar por uma segunda fase, enfrenta 2 jogos com o Juventus, muito bem treinado pelo Pingo, uma equipe que também busca propor o jogo o tempo todo, e você consegue executar 2 vitórias,
Isso traz uma confiança, isso traz uma convicção, mesmo sabendo da dificuldade de enfrentar a Chapecoense numa semifinal, cria-se uma expectativa, cria-se uma atmosfera. E quando vem uma notícia inesperada dessa, você precisa ir remontar, precisa ter muita conversa, porque nós precisamos deixar, apesar de não saber quando vai ocorrer o jogo, se vai ocorrer o jogo, nós precisamos deixar essa chama acesa, nós precisamos deixar o nosso foco na competição e esperar a resolução dessa dificuldade, desse problema, para que quando tiver o jogo a gente esteja preparado e pronto para a gente enfrentar esse jogo aí e fazer 2 grandes jogos e quem sabe, se Deus abençoar, a gente passar para uma semifinal. Legal demais, a gente está conversando, fazendo uma coletiva de imprensa aí com o técnico do Marcílio Dias, o Teco, semifinalista do Estadual 2021. E agora a pergunta vem lá de Criciúma, sul do estado, com o Renato Semensati. Teco, primeiro parabenizá-lo aí pelo trabalho, né? Me lembro quando começou o campeonato, o Marcílio não conseguiu renovar com o Vaguinho e tal, vai colocar o Teco, o Marcílio vai fazer um campeonato só para permanecer. Me corrija se eu estiver errado, são 9 jogos de invencibilidade, né? Somados os 2 aí do mata-mata. Você tem trabalhando com você aí uma pessoa, que em Criciúma gosta muito, que é o Gelson Silva, que é muito admirado. Mas te pergunto o seguinte, voltando lá quando o campeonato começou, quando saiu o Vaguinho, você foi confirmado, um profissional da casa, isso mostra um investimento mais modesto. Nos seus sonhos mais, né, no melhor dos sonhos, imaginava chegar à semifinal do Campeonato Catarinense e alcançar essa marca especial aí de depois de 21 anos estar levando o Marcílio nesse lugar? Boa tarde, Renato. Primeiro, substituir o professor Vaguinho, né? Um profissional muito gabaritado, né? Vencedor, né? Passou aí pelo Criciúma, né? Não era fácil, né? Mas a confiança que a direção do Marcílio Dias depositou na pessoa do Carlos Alberto Teco, né? O desafio, nós teríamos que trabalhar muito, né? Para que nós pudéssemos alcançar os nossos objetivos, né? Então, nós colocamos a nossa metodologia de trabalho em voga, né? Trabalhando dia a dia. Nós tivemos uma pré-temporada aí de cerca de 20 dias, né? Saímos da Copa Santa Catarina já direto com uma pré-temporada curta aí de 20 dias. E nós traçamos algumas metas, né? E dentro dessas metas, né? Era realmente chegar no mais longe possível, né? Nós precisávamos quebrar algumas coisas que tinham aqui no Marcílio, né? Questões de fazer decisões e não passar pelas decisões. O ano passado no Campeonato Catarinense nós paramos justamente nas quartas de finais para o Criciúma. Nós precisávamos dar um passo a mais, né? Tentar subir degrau a degrau. E os jogadores entenderam a nossa proposta, a nossa ideia, né? Nosso modelo de jogo, a nossa ideia de jogo, com a posse de bola, sem a posse de bola, transições, bola parada. E conseguimos aí, durante toda a competição, com muita dificuldade, vencendo os desafios, lesões, jogadores no DM, jogos muito difíceis, quarta e domingo, algumas sequências de jogos. E classificamos na primeira fase, a segunda fase é uma segunda fase muito difícil. Nós temos que trabalhar sempre pensando que nós podemos, uma mentalidade forte, tendo convicção e confiança no trabalho. Acho que os resultados corroboraram para que a gente chegasse a essa semifinal. Acho que temos um grande desafio frente a Chapecoense. Temos a possibilidade aí de, quiçá, chegar a uma final de campeonato catarinense, que acho que é um resultado muito positivo no nosso trabalho. Teco, agradecer demais aí pela simpatia, né, pela tua disponibilidade, resenha boa, te desejar sucesso aí nessa fase final aí do Catarinense, né? E só como curiosidade, Teco, dos técnicos que você trabalhou, qual foi aquele que mais te deixou ensinamentos? Aquele que você segue ali os ensinamentos, os passos? Então, eu costumo dizer que você aprende com todos, né? E aqui no Marcílio e outros clubes que eu passei, você aprende até com o porteiro. Você precisa aprender com todo mundo. Todo mundo tem a sua importância dentro da instituição, desde o porteiro ao presidente do clube.
você precisa ter um bom relacionamento com todos, você precisa ter comunicação, aproximação, e aí você vai aprender com todos. É lógico que você tem afinidade com uns, um pouquinho mais com um pouquinho menos com outro. Eu tenho uma amizade com o professor Vaguinho que eu espero que seja duradoura, né? A gente praticamente se fala todos os dias, né? Mas eu aprendi com todos e continuo aprendendo. Acho que a gente tem uma estrada aí para seguir, com muita humildade, com muita tranquilidade. A gente vai buscar aí sempre fazer o melhor para que o Marcílio Dias, nesse presente momento, possa alcançar os seus objetivos e a gente saia vitorioso mesmo, que não alcance o nosso objetivo e a nossa meta, mas que o Marcílio Dias siga crescendo aí no cenário do futebol catarinense e nacional. Valeu demais, Carlos Alberto Teco, técnico do Marcílio Dias, semifinalista do Estadual 2021. Forte abraço, Teco, um bom final de semana e sucesso. Obrigado pela oportunidade, bom final de semana a todos e se cuidem, né? Abraço.